Já de volta aqui com o TV Mar News, rapidinho, dei nem o tempo da vinheta, né? Nesse momento, 11 horas 25 minutos e a gente já volta com o Henrique Pereira ao vivo aqui na nossa programação, trazendo detalhes sobre a intenção de turistas que devem estar chegando aqui à nossa capital para esse feriadão. Henrique, muita gente aí, né? Ocupação hoteleira lá em cima. Lá em cima mesmo, Porlane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, casal, bom dia, tudo jóia? São daqui? Pernambuco, feriadão, vão ficar aqui? Não, já viajando hoje, ó. Mas tem quem aproveite, meu amigo. Olha, mais de 88% de ocupação hoteleira, segundo a BIH, viu, Porlane? São dados que foram informados essa semana e que superam a mesma ocupação, que foi muito boa, só que a do ano passado, que foi coisa de 79,35% para ser mais exato. Ou seja, a gente tem um aumento aí de quase 10% nesse número apurado, pensando no feriadão. Feriadão que começa na quinta-feira, aí tem a sexta, dá aquela imprensada, né? E aí o sábado e o domingo para aproveitar legal o Dia das Crianças e também principalmente no feriado de Nossa Senhora da Aparecida. Aí, aqui no Marco dos Corais, a gente vê o movimento pessoal dos receptivos, né, dos hotéis, dos resorts, chamando o povo, né, aquela coisa toda. Oi, já vão ficar aqui, vão esticar, não vai? Tudo movimenta, né não? Feriadão movimenta, exatamente. E aí os ambulantes, os comerciantes, todo mundo gosta. É uma rede que se movimenta com a chegada de datas especiais como essa que a gente está vivenciando nessa semana. E outra coisa, né, Porlane? Quem pode se organizar vem na estrutura. Vou fazer uma pergunta para você. Diga aí se não é uma das melhores coisas do mundo, café da manhã de hotel. Diga aí, tu que gosta de viajar. Olha, Chico concorda. Cadê a Porlane? Fale comigo, mulher. Não? Ô, Porlane, é o seguinte, vamos falar um pouco mais também de números de empresas aéreas, tá? A gente tem, deixa eu colocar aqui, meu retorno caiu, ao vivo é assim mesmo, cadê? Voltei, diretor, tudo certo. Seguinte, Marcel também lidera o ranking de vendas numa das principais companhias aéreas aqui do Brasil, tá? Recebendo muita gente. Isso é fruto daquelas ações que são feitas pelo trade turístico junto da prefeitura, tá bom? E ainda mais temos a cidade de Maceió como destino mais procurado por uma das principais redes de receptivo, ocupando também a primeira posição no ranking de uma das empresas que vendem pacotes pela internet. Maceió, meu amigo, tá no foco da galera querendo aproveitar feriadões como esse que a gente tá vivenciando essa semana. Minha cara Porlane Santos. Muito obrigada, Henrique, pelas suas informações. Agora me diz uma coisa, você já tem destino, por um acaso, para esse feriadão? Já sabe o que vai fazer? Tenho. Qual? The Square Office, terceiro andar. Exatamente, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, viu? Muito obrigada, Henrique, pelas suas informações aqui, tá bem? Olha só, gente, hoje é terça-feira e a gente, como sempre, né, recebe aqui no nosso estúdio Bruno Calado, no nosso quadro Penal News. Já aqui com o Bruno Calado, que faz tempo que eu não te vejo, hein, rapaz? Verdade. Tudo bom, Bruno? Hoje a gente vai falar um pouco sobre homicídio, né? O que é esse crime? Quais são os tipos que a gente tem? Enfim, bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos da TV Mar. Realmente fazia um tempo, né? Você passou substituindo, acho que a Mara no Bem Assim. Fiquei um tempo aqui com Videlan e depois eu tive uma crise alérgica e não pude vir na terça-feira passada, levei falta, mas estou aqui de forma muito prazerosa novamente. Pois é, e hoje a gente conversa sobre o crime de homicídio. O que é esse crime, afinal? Verdade, Paulana. É um crime muito facilmente compreensível, né? Muito conhecido também, face aos grandes números de cometimentos
E agora é como o casaco que está para o frio, o homicídio está para o crime, né? Para a onda de crime que nunca sai de moda, nunca sai de tendência, infelizmente, crimes dessa natureza. Né? Temos uma onda de crimes patrimoniais, temos uma onda de crimes contra a administração pública, contra a ordem tributária, enfim. Mas o crime de homicídio, o crime contra a vida, contra a pessoa, sempre existe, de um modo ou de outro sempre existe, seja de maneira dolosa, seja de maneira culposa. Então, o que é o crime de homicídio, Polani? E aí eu consigo, em 2 palavras, lhe conceituar. É matar alguém. Simplesmente matar alguém. Né? Esse é o artigo 121 do Código Penal, talvez o artigo mais afamado do nosso Código Penal brasileiro, que é de 1940, como eu insisto em dizer, certo? E consiste em matar alguém. Mas existem várias e várias formas, né, de cometimento do crime de homicídio. Veja, o próprio artigo 121, Polani, ele traz 3 espécies de homicídio. O homicídio simples, que é justamente isso, matar alguém. O homicídio privilegiado, que está no parágrafo 1º desse artigo 121, que é quando o sujeito mata uma outra pessoa, né, sob a influência de relevante valor moral ou social. O que é relevante valor moral ou social? O relevante valor moral, ele diz respeito a uma coletividade. O sujeito age em defesa de, vamos supor, uma coletividade. Aquele indivíduo que mata, por exemplo, um político corrupto, né, que é pego ali desviando merenda, ou verba de merenda, verba pública ou coisa do tipo. O indivíduo vai, mata, assassina aquele político em prol desse relevante valor moral. Se aceito, esse indivíduo terá cometido um homicídio privilegiado. Também temos o relevante valor, aliás, esse é o valor social, relevante valor social, em prol da sociedade. O relevante valor moral, eu trago o típico exemplo do pai que mata o estuprador da filha. Ele age sobre aquele impulso, né, emotivo, né, aquele relevante valor moral para ele e acaba assassinando o estuprador da filha, vamos supor. Então, ele ali está cometendo um homicídio privilegiado. É a segunda modalidade. Homicídio simples, que é trazido no próprio artigo 121, o homicídio privilegiado e o afamado homicídio qualificado. Certo? E aí temos várias qualificadoras e sempre o Poder Legislativo vem implementando novas qualificadoras no crime de homicídio qualificado. Vejamos, por exemplo, a Lei Menino Henri Borel, né, trouxe uma qualificadora para o crime de homicídio. Assassinar é homicídio qualificado quem mata, quem assassina um menor de 14 anos. Né? Então entrou no rol de qualificadoras. O feminicídio é de 2015, mas é uma qualificadora relativamente nova para o homicídio qualificado, certo? Assassinar agentes da segurança pública, também de 2015, é uma qualificadora nova. E temos aquelas qualificadoras mais antigas, pré-existentes. Por exemplo, quem assassina alguém com emprego de veneno, asfixia, né, ateando fogo nessa pessoa, né, queimada. Mediante paga, quando o indivíduo recebe um valor para assassinar uma outra pessoa, é o assassino de aluguel. Né? Então, temos diversas causas de homicídio, diversos exemplos, modalidades de homicídio qualificado. Então, de homicídio, temos essas três subdivisões daquela pessoa que mata uma outra pessoa. Bruno, existem penalidades, são diversos tipos, existem também penalidades distintas para cada uma dessas. O que chama a atenção é quando você fala sobre esse homicídio privilegiado. Não é porque se pode ter uma justificativa, digamos assim, se é que há uma justificativa para tirar a vida de outra pessoa, que essa pessoa não vá cumprir a pena. Não. Ela também será penalizada, né? Exatamente. Salvo os casos de exclusão de ilicitude, por exemplo, quando se mata alguém em legítima defesa, por exemplo, que aí ficará isento da pena, uma vez que é excluída a ilicitude do crime, né? Em estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, por exemplo, o policial que mata o bandido na rua, né? Salvo essas hipóteses, o crime de homicídio ele é culpável, ele é um fato típico, ilícito e culpável. E quem age mediante o emprego desse relevante valor social ou moral, ele comete sim um crime de homicídio, mas comete um crime de homicídio privilegiado, certo? Por exemplo, um outro caso muito famoso, Polani, que temos, e muito emblemático, muito polêmico, é o caso da eutanásia. Né? Quando uma pessoa está ali sofrendo numa cama e pede para que uma outra pessoa, por exemplo, desligue os aparelhos. Aquela pessoa que desliga os aparelhos, ela está cometendo um crime de homicídio, mas é um crime de homicídio privilegiado. Ela está absorvendo a dor, o sofrimento daquela outra pessoa e acaba desligando aqueles aparelhos. Então, a eutanásia é um crime de homicídio privilegiado, é considerado um crime de homicídio privilegiado. Não isenta da pena. Tem um abatimento, claro, na pena de 1/6 a 1/3.
um sexto a um terço. Por exemplo, o homicídio simples, ele prevê uma pena de 6 a 20 anos. Então, terá o juiz que, na dosimetria da pena, na hora de calcular aquela pena para sentenciar, ele aplicar um abatimento, um desconto, certo? De um sexto a um terço em cima daquela pena aplicada. É o desconto, né? A atenuante, a minorante que o homicídio privilegiado ele traz. Do contrário, temos o homicídio qualificado que ele aumenta significativamente a pena do crime de homicídio. A pena do crime de homicídio simples, como já foi dito, de 6 a 20 anos. Do homicídio qualificado, ela vai para 12 a 30. É a maior pena do Código Penal. Uma das maiores penas do Código Penal do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos. Então, quem incorre, por exemplo, em feminicídio, em homicídio contra agente público no exercício de suas funções, em homicídio contra menor de 14 anos, quem recebe para cometer um homicídio, quem mata uma outra pessoa mediante o emprego de fogo, de asfixia, de veneno ou o que quer que seja, dessas qualificadoras trazidas nesse rol, do parágrafo 2º do artigo 121, ele terá uma pena abstrata, lógico, de 12 a 30 anos e o juiz fará a dosimetria. Bruno, dentro dessa área criminal, o crime, digamos assim, maior que a gente tem dentro dessa seara criminal seria o homicídio, correto? Existe alguma probabilidade, você acredita que exista alguma probabilidade de o Brasil seguir exemplo de outros países em que, em casos de homicídios qualificados, tantos crimes que a gente já viu aí, a gente ter, por exemplo, pena de morte ou mesmo a prisão perpétua? Veja bem, Paulana, é uma ótima pergunta e eu defendo alguns requisitos dessa natureza, tal como a redução da maioridade penal, e depois eu explico por que talvez seja uma temática para trazermos em outro programa. Mas veja, quanto a essas modalidades de pena de caráter perpétuo ou de pena de morte, existem princípios na Constituição Federal, certo? Princípios esses são cláusulas pétreas, inclusive, são princípios muito respeitados. O princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, que proíbe veementemente penas de tortura, né? Penas de trabalhos forçados, penas de morte e penas de caráter perpétuo, certo? É essa, inclusive, uma das problemáticas quando já falamos aqui, inclusive, da castração química para estupradores, né? Estupradores, quando da implementação da castração química, alguns juristas fizeram essa analogia a uma pena de caráter perpétuo, porque talvez aquele estuprador tivesse essa pena de caráter perpétuo de jamais poder ter qualquer tipo de relação sexual, mesmo depois do cumprimento de sua pena. Então esse talvez seja um grande embate, mas são extremamente proibidas, extremamente vedadas, veementemente vedadas, essas penas de caráter perpétuo ou pena de morte face ao princípio da dignidade da pessoa humana, trazido inclusive na Constituição Federal. Muito bem, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no programa. Semana que vem a gente volta a se encontrar de novo, tá? Com certeza, Paulana, se Deus quiser. É um tema que requer muita extensão, muito debate, mas sempre trazemos aqui um filtro, né? uma síntese dessas temáticas mais importantes para passar para cada telespectador. Eu agradeço a você pela condução e estamos aqui de volta, né? Agora sob a sua presidência no TV Mar News, e na próxima terça, se Deus quiser, estaremos de volta. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.